Olha, nesse fim de mês de janeiro, já começo de fevereiro, na Câmara dos Deputados, teremos a eleição para a presidência. O deputado Rodrigo Maia é o atual presidente, que vem trabalhando nos bastidores para continuar no cargo. E aqui no Jornal da Manhã nós vamos ouvir os candidatos para a presidência da Câmara dos Deputados. Hoje está conosco aqui nessa edição o deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal. Deputado, bom dia, obrigado sempre pela atenção e gentileza. Bom dia a vocês, um grande abraço, é sempre bom estar aqui. O senhor interrompeu a caminhada ou a corrida de bicicleta agora de manhã? Bicicleta. Vocês já sabem, né? Já, claro, né? Em casa já, porque como está em recesso, eu cheguei em Brasília ontem à tarde e já estou viajando de novo agora, então eu aproveitei para sair cedo hoje aqui em Brasília. Entendi. Deputado, para a gente explicar para o nosso ouvinte, o senhor tem ou não tem o apoio do seu partido para lançar a candidatura? O senhor inclusive divulgou um vídeo. Muita gente comentou, o senhor estava até com a camisa da Chapecoense, recebeu algumas críticas por causa disso, mas enfim, eu pergunto para o senhor tem ou não tem o apoio do PSD? Não tenho, a grande maioria da bancada, ela já no final, na verdade a bancada toda no final do ano passado, juntamente com o Kassab, que é o ministro das comunicações, porém é o presidente do partido, todos nós entendemos que o PSD precisava colocar uma candidatura. Nós colocamos essa candidatura e estamos trabalhando. É o que a gente tem feito desde o dia 1º de janeiro. Já visitei 6 capitais nesses 10 dias e vou continuar. Vou a São Paulo amanhã, fico mais 3 dias e a agenda continua. Então, nessa época de campanha, realmente a criatividade, enfim, das pessoas, a imaginação fica fértil. Então a gente precisa compreender isso. É claro que um partido grande como o nosso, um partido de uma bancada de 40 deputados, praticamente 39 hoje, sempre tem alguma voz dissonante, alguma divergência, o que a gente entende, tá certo? Mas, até segunda ordem, a nossa bancada nos apoia em quase totalidade e a nossa campanha continua. Nós continuamos a fazer a campanha normalmente. Deputado Rogério Rosso, Marco Antônio Villa, bom dia, deputado. Villa, bom dia. Deixa eu lhe perguntar 2 questões, deputado. Uma, o senhor é candidato para valer? Para valer, sou candidato, tenho trabalhado, não estou vendo família, filhos, enfim, nesses 10 dias não é para brincar, certo? Sim. Então eu tenho procurado fazer uma campanha, eu diria, até diferente de outras campanhas de outros candidatos. Minha campanha realmente eu não estou levando assessor para viagem, não estou fazendo barulho de festa, nada disso. É uma campanha que eu imagino que é a sola de sapato, conversar com os parlamentares dos estados, conversar com as lideranças políticas dos estados, nas cidades, e pedir voto. E você vai avaliando a cada dia a sua campanha, é o que eu estou fazendo. De acordo com o artigo 57, parágrafo 4º da Constituição, deputado, não é permitido, é vedada a recondução por o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente da mesa diretora da Câmara dos Deputados, né? Portanto, pela minha leitura da Constituição, o senhor Rodrigo Maia não poderia ou não poderá sequer ser candidato, quanto mais presidente da Câmara. Eu não sei se o senhor compartilha da mesma ideia. Se o senhor vai entrar junto ao STF, caso o senhor Rodrigo Maia se apresente como candidato e até pode vencer as eleições, o senhor vai recorrer de alguma forma ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a Constituição é clara e impede a reeleição no mesmo cargo, no caso da reeleição do presidente Rodrigo Maia a novamente exercer a presidência da Câmara na próxima legislatura? Tá, primeiro, muito bom o seu questionamento. Realmente, o parágrafo 4º do artigo 57 não consegue ser mais claro. Inclusive, o termo não é reeleição, é recondução. Perfeito. Ou seja, você não pode reconduzir a mesma pessoa, o mesmo presidente, para outro biênio, se for a mesma pessoa. Está claro isso, tá certo? Então, eu concordo. Realmente, eu sou advogado e tenho muita dificuldade. Eu não consigo encontrar aonde o presidente Rodrigo Maia vai conseguir o respaldo funcional para ser candidato. Entretanto, ele tem trabalhado, já existem 2 ações no Supremo Tribunal, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma DIN, que foi impetrada pelo Partido Solidariedade, e um mandato de segurança do deputado André Figueiredo, que também é um pré-candidato à presidência da Casa. De fato, é tão cristalino,
essa interpretação que a mim realmente causa até uma estranheza, porque já gerou uma insegurança jurídica muito forte essa eleição. Afinal de contas, se trata não somente da eleição do presidente da Câmara, mas também o presidente da Câmara será, na prática, nesses próximos 2 anos, o vice-presidente da República. Na linha sucessória, hoje do presidente Michel Temer, o primeiro é o presidente da Câmara dos Deputados. Portanto, não se trata de uma eleição simples, é atípica. Então, você já começar uma eleição judicializada e já está. Então, da minha parte, eu, antes de terminar o ano passado, antes de terminar os trabalhos na Câmara, eu fiz uma consulta na Comissão de Constituição e Justiça para tentar dirimir essa questão do ponto de vista interno, mas a comissão não conseguiu resolver, não se reuniu e foi para a judicialização. Mas é claro, eu concordo com você, assim, eu acho que 99% dos juristas brasileiros sabem que realmente não poderia fazê-lo. O que tornou essa eleição muito difícil. Não adianta tapar o sol com a peneira. Você disputar, né, com um candidato que já está no cargo, né, é realmente sempre muito mais difícil. Deputado Rogério Rosso, por que o senhor quer ser candidato a presidente da Câmara? No que difere a sua candidatura, por exemplo, da candidatura do senhor Rodrigo Maia, ou do senhor, se for o Jovair Arantes candidato, André Figueiredo, não sei. Tá. No que particulariza a sua candidatura em relação dos outros candidatos? Eu tenho absoluta convicção, tá certo? A convicção que talvez a grande prioridade que existe hoje no parlamento é você estreitar, né, a relação entre a Câmara e a sociedade. Na minha opinião, ficou muito distante. Essa distância gera realmente uma visão que a sociedade tem da Câmara negativa, não é positiva. Então eu diria que eu gostaria muito de trabalhar diariamente para encurtar essa distância. E como fazer, né? É uma ação. A nossa Câmara dos Deputados, o nosso regimento é presidencialista. As coisas da Câmara dependem muito do presidente, tá certo? Então, é um absurdo, por exemplo, ter sessões de madrugada. É o meu primeiro mandato, mas nesses primeiros 2 anos, foram muitas sessões de madrugada, principalmente nesse finalzinho do ano de 2016. A gente tem que evitar isso por vários motivos: falta de transparência, custo adicional de hora extra, falta de planejamento de ordem do dia. Entram matérias de última hora e o parlamento não tem nem condições, os deputados não têm nem condições de analisar direito o que está votando. Então isso é muito sério, tá certo? Então tudo isso eu tenho claro, né, comigo, que você precisa mudar regras internas para deixar uma Câmara mais transparente, mais otimizada, mais eficiente, e da outra ponta também enfrentar as reformas que o Brasil precisa. Nós sabemos que, como diz o ministro Meirelles da Fazenda, o Brasil vive a pior crise econômica da sua história. Então, para que a gente consiga combater isso, é através de mudanças em sistemas fiscais, financeiro, tributário, trabalhista, político, enfim, a gente sabe disso, tá certo? Desde que não haja atropelos, né? Ontem me perguntaram muito: Rosso, você disse que a reforma da Previdência hoje não seria aprovada pela Câmara como está. Eu disse o seguinte: realmente o texto que foi enviado e a minha percepção de cada parlamentar na casa não seria aprovado. Então, o que adianta fazer uma tramitação assodada, atropelada, se ela não vai ser aprovada? Então você precisa, ao contrário, você precisa de com cautela, né, chamar a sociedade para debater de verdade, né, ponto a ponto das medidas, as sugestões, adequar o texto, aí sim você fazer as reformas. Mas é dentro desse cenário que eu imagino que eu conseguiria ajudar o Brasil nesse momento aí, dessa travessia importante desses próximos 2 anos. Deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Até uma próxima, deputado. Bom trabalho, sucesso. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.